Olá pessoal, eu sou o professor Paulo Roberto da área de Ciências da Natureza, tá? O tema de nossa aula é vacinação e saúde pública, tá? Então iremos tocar alguns tópicos, por exemplo, a relação entre vacina e micro-organismo, primeiramente. Iremos falar também sobre o caso da epidemia de varíola, tá pessoal? Comentaremos também sobre o aspecto histórico sobre o surgimento da vacina, tá? O que mobilizou a humanidade a buscar esse procedimento de imunização. Falaremos sobre a revolta da vacina, que aconteceu no Rio de Janeiro, tá? No começo do século 20, tá? Falaremos sobre a erradicação da varíola graças às várias campanhas de vacinação e o retorno de algumas doenças que foram erradicadas graças aos movimentos anti-vacina, tá? Então, primeiramente, teremos também uma atividade também que vocês terão que fazer ou em dupla ou em trio sobre os temas abordados aqui em aula, tá? Pois bem, então vamos lá, pessoal. Primeiramente, as vacinas, né, elas são consideradas uma das maiores descobertas científicas, tá? Elas são responsáveis por salvar mais de 3 milhões de vidas, tá? No caso, e assim, vamos dizer assim, elas colaboraram com a humanidade para que nós pudéssemos aumentar a expectativa de vida, tá, pessoal? E no caso, assim, no século XX, tá? Então, assim, primeiramente, queremos dizer o seguinte, que nós possuímos micro-organismos, tá? E o que acontece? O micro-organismo ele está no nosso corpo, na nossa pele, dentro do nosso organismo, na superfície que nós tocamos, no ar, na água e no solo. E esses micro-organismos têm efeitos benéficos, tá? No caso, nos ajudando no processo digestivo, na questão da obtenção de nutrientes das plantas lá no solo, mas também elas podem ter também aspectos negativos, por exemplo, a questão das doenças infecto-contagiosas e parasitárias, tá? E um desses casos dessas doenças terríveis que no caso assolou a humanidade por um vírus foi no caso a varíola, tá? A varíola, pessoal, é uma doença devastadora, desfigurante e letal, tá? Só para você ter uma ideia. A varíola, no caso, ela está presente na humanidade, tá? Registros se tem desde a época dos povos egípcios, tá? E acontece, há mais ou menos um entendimento que ela foi a partir de um vírus ancestral que acometia ratos e camelos e migrou para o ser humano, tá? Então ela é uma doença assim, que ela no caso da variante vamos dizer, mais agressiva da varíola, tá, pessoal? Ela chega a ter uma letalidade de 20 a 30% das pessoas, tá? E aqueles que sobrevivem apresentam graves sequelas, por exemplo, marcas cutâneas na pele, várias marcas na pele, e também, pessoal, ficam sequelados, por exemplo, com cegueira, né, que pode ser acometido com cegueira, tá? É uma doença que ela gera um grande mal-estar, febre alta, dor de cabeça intensa, tá, pessoal? E assim, ela é altamente contagiosa, tá? Então acontece, a humanidade foi assolada durante milênios, tá? Por essa doença. Os chineses e os indianos buscaram formas de superar essa doença, para você ter uma ideia. E assim, os chineses pegavam o quê? Pegavam essas pústulas, né, no caso as marcas na pele, tiravam as cascas de ferida, botavam para secar e depois ou inalavam ou sopravam no nariz. E os indianos tinham o hábito de fazer o quê? Pegar e fazer a incisão na pele, tá? Tinha uma certa eficiência, tá? Só que o que acontece, pessoal? Esse método ele tinha uma certa eficiência, só que acontece. Em muitos casos, como a varíola tinha uma mais grave, né, a de maior letalidade, a mais agressiva, muitas vezes as pessoas ficavam altamente sequeladas e morriam, tá? Então acontece, precisava-se buscar um meio para poder chegar-se a superação da varíola, tá? Para você ter uma ideia, os povos da América, né, os povos indígenas, grande parte deles foram dizimados por causa do vírus da varíola, tá? No caso trazido pelos europeus quando vieram aqui nas grandes navegações, tá? E assim, no século, no caso 18, tá? Sabia-se que, já tinha-se um conhecimento que, no caso, as ordenhadeiras de vaca era cometida por um caso de uma forma de varíola, tá? Que acometia a varíola bovina, que acontece que não era tão letal. Então deixava algumas marcas na pele, mas não matava, né? No caso, não tinha um alto grau de letalidade quanto a varíola humana. O que aconteceu? Um médico chamado Edward Jenner resolveu fazer o quê? Pegar essa varíola bovina, no caso, né? Que acometia as ordenhadeiras de vaca, fazer uma incisão na pele de um menino, tá? E a partir daí fazer com que ele fosse infectado pela varíola bovina. E posteriormente, depois que ele melhorasse, acometia ele com a varíola humana mais letal, tá? Um paciente, uma pessoa com a varíola humana. O que aconteceu a partir daí? No caso, percebeu-se que essa criança, ela não apresentou os quadros mais graves de varíola, tá, pessoal? Então, com isso, percebeu-se que era um processo que não se conhecia exatamente o que era uma imunização ainda naquele momento, tá? Que aí é uma forma de proteger contra a varíola, tá? E aí, claro, foi-se desenvolvendo as técnicas, tá, de produção da vacina, tá? E o que aconteceu?
foi se disseminado pela Europa, pelos outros países, tá? Inclusive no Brasil houve um processo de imunização contra várias epidemias no Rio de Janeiro, no começo do século XX, tá? Eu não sei, só que houve problemas, pessoal, porque a população não foi educada, informada direitinho que era vacina, nunca tinha sido vacinada, tá? E também teve problemas também que tinha uma grande, vamos dizer, indignação da população com o governo, tá, em relação a problemas sociais, tá, em relação à questão de despejos, né, no caso, né, a questão de inflação, um monte de problemas que tinha na época, tá? Inclusive o ministro da época, né, que era considerado o ministro da saúde da época, era Oswaldo Cruz, inclusive que é o nome que ia ser dado para uma das fábricas de vacina que tem no Rio de Janeiro, tá? Pois bem, pessoal, o que acontece? Nós tivemos também aí, então, esforços de todos os países do mundo para a erradicação da varíola, tá? E assim, houve a erradicação da varíola, no caso, no final dos anos 70, tá? O último caso de infecção natural da varíola foi na Somália, tá? E o que aconteceu, pessoal? No caso, no começo da década de 80, a OMS declarou como a erradicação da varíola, tá? Nós temos agora, graças à vacinação, né, o retorno, assim, no caso, por causa dos movimentos negacionistas da vacinação, tá? Começa a voltar algumas doenças que foram erradicadas, tá? Atualmente. E assim, pessoal, pois bem, então basicamente é isso, tá? Agora eu vou passar para vocês as atividades. A atividade de vocês será o quê? Vão montar, no caso aqui, tá, pessoal? Isso aqui pode ser um marca-página, mas a partir do que foi notado aqui em aula, vocês vão montar um pequeno texto, vão contornar aqui, a base de vocês vai ser essa, tá? E vai acontecer, vocês vão colocar sobre o que foi a vacinação, qual a importância dela para a saúde pública, tá? Como surgiu as vacinas, quem produziu, qual era a doença que mobilizou a comunidade científica da época para a busca desse processo de imunização, o que foi a revolta da vacina, quando ocorreu, qual foi as motivações dela, tá, pessoal? E claro, vamos pesquisar um pouco mais também para fazer um apontamento mais. São 16 linhas, tá? E aqui alguma outra doença, tá? No caso, ou a poliomielite, ou a covid, ou a meningite, ou qualquer outra doença infecto-contagiosa. Para colocar aqui, colocar um desenho bonitinho e colocar um nomezinho aqui de qual a epidemia, tá, pessoal? No caso, tá? Então, beleza. Então, essa aqui é a nossa aula. Muito obrigado a todos e bora estudar, viu?